A partir de agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas, que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta terça-feira, 28 de setembro. Onde você estiver, que a paz do Espírito Santo preencha todo o seu entendimento, te dê força, disposição para você enfrentar este dia e tudo que ele trouxer para você, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala do tempo que se chama hoje. O tempo que se chama hoje. Você pode ler sobre isso em Hebreus capítulo 3. Mas eu quero falar com você sobre o tempo chamado hoje. Na verdade, é o único tempo que existe. Eu pergunto a você, eu tenho uma pergunta para você. Você já esteve no passado ou no futuro alguma vez? Pense na pergunta. Você já esteve no passado ou no futuro alguma vez? Talvez você vai dizer assim, não, eu já estive no passado, semana passada, ano passado, 10 anos atrás, eu já estive no passado. Não, na verdade, onde você diz que esteve, naquele momento que você diz que esteve, era presente. Hoje você diz que é passado, mas naquele momento era presente. Então eu repito a pergunta, você já esteve alguma vez no passado? Você já esteve alguma vez no futuro? Então você vai entender que, como diz o texto sagrado aqui, o tempo que se chama hoje é o único tempo que existe. Porque passado e futuro são conceitos que o ser humano usa para se referir a esta linha do tempo, né, imaginária que nós utilizamos para raciocinar, para computar esta coisa que se chama tempo. Mas, na verdade, o único tempo que nós ocupamos e podemos estar em qualquer momento é o tempo chamado hoje, chamado o agora. E isto é uma excelente notícia. Por quê? Porque você, imediatamente, com este entendimento da palavra de Deus sobre o tempo que se chama hoje, você então entende que você não precisa ficar preocupado com absolutamente nada do seu passado, muito menos do seu futuro. Você só precisa usar essas energias para o hoje, o agora, este momento, que é o que você pode influenciar. É o que você pode aproveitar, fazer algo útil com este tempo. Por exemplo, agora, o que o tempo está te proporcionando agora? Você está me ouvindo. Você está ouvindo esta palavra. Se você fizer bom uso do seu tempo, você vai prestar atenção nestas palavras, você vai pensar, raciocinar comigo, de forma que você vai chegar a conclusões e vai tomar uma ou outra decisão a respeito do que você está ouvindo. Porque você está pensando no que eu estou falando, você está fazendo bom uso do seu tempo neste momento. Mas se você estiver, neste momento, tentando me ouvir, tentando prestar atenção no que eu falo, enquanto você faz outras coisas, e você está distraído com outras coisas, na verdade você está perdendo o seu tempo, porque provavelmente você não está nem prestando atenção no que eu falo e nem no que você está querendo fazer. Assim se desperdiça o hoje, o agora. E é sobre isso que Deus fala nesta palavra aqui, nesta passagem, que muitas pessoas no passado, isso aconteceu lá no deserto, ele se refere aqui neste texto, ele se refere ao povo de Israel que ficou dando voltas por 40 anos no deserto.
40 anos, ficou perdendo tempo, literalmente esperando que morressem, porque não quiseram aproveitar o hoje, o agora, o momento que Deus estava falando com eles. Mas isso não aconteceu somente com o povo de Israel no deserto, por causa da sua incredulidade. Mas isso se repete todos os dias. Todos os dias há pessoas desperdiçando o hoje e pensando: amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou ligar para o fulano e fazer as pazes com ele. Mais tarde eu vou resolver esse assunto. E elas ficam protelando o que elas têm que fazer hoje. Ficam se lamentando sobre o que aconteceu no passado, que é algo que não existe mais. Na verdade, nunca existiu. Passado nunca existiu. Eu sei que quem está sintonizando agora vai me achar doido. Mas, como eu expliquei no início, o que você refere ao passado, que você chama de passado, quando aconteceu era presente. Então, passado é uma coisa que nunca existe. E nem o futuro, só o agora existe. Então você fica se preocupando com o passado que não existe, você fica se preocupando com o futuro que não existe, adiando as coisas para o futuro que não existe. E você fica desperdiçando a preciosíssima oportunidade que se apresenta a você hoje e que poderá não voltar. Este é o detalhe. Aquilo que você desperdiça agora, no seu presente, poderá não voltar novamente. Poderá não passar por esse lugar, por você novamente. Então a pessoa sábia e inteligente é aquela pessoa que sabe aproveitar o hoje, aproveitar o agora, o momento, não no sentido que as pessoas deste mundo falam: ah, vamos curtir a vida porque a vida é curta. Curta a vida porque a vida é curta. Não é isso que eu estou falando. As pessoas que falam isso normalmente são aquelas que desperdiçam mais a vida. Eu estou falando de você saber detectar o que é que você precisa fazer hoje. A urgência, a necessidade, o que não deve ser adiado, para que você não perca esta oportunidade. Exatamente hoje, agora, em cemitérios por todo o Brasil e no mundo, há pessoas chorando sobre os túmulos de entes queridos. Entes queridos que elas queriam, desejaram ter falado algo para eles enquanto em vida. Eles desejaram ter feito diferente, aproveitado melhor, não guardado mágoa, não ficado com a cara fechada enquanto em vida. Mas de repente veio a morte, levou aquele ente querido e a pessoa agora diz: meu Deus, eu não falei eu te amo para o meu filho, para o meu pai, eu não falei eu te perdoo, eu não falei me perdoa para a pessoa da minha família. E agora? Pois é, passou. Passou. O que pouca gente fala e pouca gente sabe é que existe o tarde demais. Em alguns momentos é tarde demais. Passou, já era. Então aquela história motivadora, aquela frase que muitos gostam de falar, nunca é tarde demais, é mentirosa em algumas situações. Em alguns momentos é tarde demais, porque você deixou passar aquele momento, aquela oportunidade, aquela urgência da sua vida. Então, a palavra de Deus nos chama para aproveitar o tempo que se chama hoje. É o único tempo que você tem. É o único tempo que conta para a sua vida. E quem é sábio, presta atenção no que o hoje está trazendo para si. O que a ocasião pede, o que o momento pede, o que a situação de agora pede. O que é que o hoje te pede? O que Deus está falando com você hoje, agora? Se você é sábio e prudente, então você larga tudo o mais que está te distraindo e roubando o seu hoje, o seu agora, e você atende o que Deus está falando e importunando, inquietando você para fazer. Você não desperdiça esse tempo.
porque você sabe que poderá ser tarde demais se você ignorá-lo. Eu preciso falar com Deus, não tenho palavras. Hoje eu preciso desabafar, só tenho lágrimas. Então fala comigo agora, eu preciso tanto te ouvir. Diz que eu não sou um caso perdido, tem jeito pra mim. Então cala essa dor do meu peito, diz que ainda não é o fim. Me toma em teus braços, Senhor, cuida de mim. Não quero te conhecer, só de ouvir falar. Glorifica teu nome, faz se materializar um milagre na minha vida. Não quero te conhecer, só de ouvir falar. Quero usar minha fé e testemunhar tua grandeza, Senhor, na minha vida. Eu preciso falar com Deus, não tenho palavras. Hoje eu preciso desabafar, só tenho lágrimas. Então fala comigo agora, eu preciso tanto te ouvir. Diz que eu não sou um caso perdido, tem jeito pra mim. Então cala essa dor do meu peito, diz que ainda não é o fim. Me toma em teus braços, Senhor, cuida de mim. Não quero te conhecer, só de ouvir falar. Glorifica teu nome, faz se materializar um milagre na minha vida. Não quero te conhecer, só de ouvir falar. Quero usar minha fé e testemunhar tua grandeza, Senhor, na minha vida. Não quero te conhecer, só de ouvir falar. Quero usar minha fé e testemunhar tua grandeza, Senhor, na minha vida. Não quero te conhecer, só de ouvir falar. Quero usar minha fé e testemunhar tua grandeza, Senhor, na minha vida. 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 Nesta quarta-feira, 29 de setembro, o bispo Renato Cardoso retorna de viagem missionária, trazendo uma direção a todos os interessados em aprender mais da Palavra de Deus e desenvolver a sua fé. Uma noite de renovação, ensinamentos e força para a sua vida. Nesta quarta-feira,
na Escola da Fé Inteligente, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Sim, eu voltei, cheguei nesta madrugada. Que privilégio foi estarmos lá no leste europeu com o Bispo Macedo e outros colegas, o Bispo Domingos, o Bispo Gilcimar, o pastor Luciano, o pastor Tiago da Ucrânia, todos eles que estiveram conosco, foram hospitaleiros, e todo o povo da Ucrânia, da Romênia e da Rússia que nos receberam com tanto carinho, e nós também trouxemos tanto carinho por eles de volta nesta viagem. E eu vou falar nesta quarta-feira, 8 horas da noite, o que eu vi. O que eu vi nesses países. Eu vou falar para você. O que as fotos não puderam mostrar, o que os vídeos não fazem justiça. Eu vou falar para você o que eu vi nesta visita lá no leste europeu. Uma área, uma região do mundo que ficou por décadas na escuridão espiritual, na escuridão do comunismo. Você vai saber o que nós vimos lá e quais as lições para nós que estamos aqui. Eu convido todos vocês que podem estar comigo aqui no Templo de Salomão nesta quarta-feira, 8 horas da noite, na Escola da Fé Inteligente. Mas, independente disso, você deve ir à sua Igreja Universal local, porque nós estamos neste propósito dos 100 dias, os 100 últimos dias de plantio e colheita. Os 100 últimos dias de plantio e colheita, que começaram no 23 de setembro, e todos os que começaram esse propósito conosco desde o 23 de setembro, ou começaram o dia depois, ou 2, ou ontem, não importa, mas estão abraçando esta lei do plantio e da colheita, vão colher. Bispo Marcelo, bom dia. Bom dia, bispo. E é uma lei fixa, né? Uma lei de Deus. Quem planta, colhe. Então, se a pessoa quiser colher, ela vai ter que plantar. Tanto aqueles que creem como aqueles que não creem. Mas quando a pessoa planta com Deus, a bênção, a garantia da colheita abençoada, essa colheita abençoada, ela está garantida. Porque Deus ele envia chuva, quer dizer, ele abençoa aquilo que a pessoa plantou. E aquilo que ela plantar, ela vai colher. Quem planta fé vai colher milagre. Então, se você plantar na fé, com Deus, plantar com fidelidade, plantar no altar, plantar com toda certeza, você vai colher. Você vai colher frutos bons, de paz, de alegria, de prosperidade, de salvação, a presença de Deus. Tudo aquilo que a pessoa deseja, ela vai colher, porque essa terra é fértil, né, bicho? E é uma lei irrevogável. A palavra de Deus, ela fala em várias situações que o plantar é uma lei e o colher é uma lei. Uma lei que nem o próprio Deus se eximiu de cumpri-la, porque diz lá em Gênesis capítulo 2 e versículo 8 que Deus plantou um jardim no Éden. Podendo fazer tudo com a palavra, como ele criou toda a terra, todo o universo com a palavra, ele fez questão de plantar um jardim no Éden. Então, nem Deus se eximiu desta lei, a lei do plantar e colher. Você quer colher, todo mundo quer colher, esse é o grande problema. Todo mundo quer colher, coisa boa, mas plantar dá trabalho, né? Colher é maravilhoso, mas plantar dá trabalho. Plantar exige paciência, exige dedicação, existe escolha, exige investimento. Você tem que pegar as melhores sementes, colocar na terra, você tem que aguar, né? Você tem que fazer um trabalho árduo de plantio. Por isso diz lá o Salmo 126 que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com gozo, trazendo os feixes nos seus braços, com alegria, com prazer. Quer dizer, o tempo de plantio é um tempo de choro, de lágrimas. Pode ser um tempo de luta, de dificuldade, mas a colheita é certa. Então nós estamos vivendo este desafio dos últimos 100 dias de 2021. Nós estamos hoje há 95 dias
95 dias para acabar 2021. Então, até 31 de dezembro, 95 dias, e se você quiser, você pode ingressar nesse desafio. O que você precisa fazer? Você pode passar em qualquer igreja universal do Reino de Deus e você pode pedir gratuitamente o seu calendário dos 100 dias. Estão aqui, eu tenho aqui, quem está me assistindo pela rede social está vendo o calendário. E você pode, então, usar esse calendário para te lembrar de que todos os dias, o que você vai fazer? 3 coisas. Você vai ler a palavra de Deus, você vai orar, pedindo direção a Deus, e terceiro, você vai agir sobre o objetivo que você designou para si nestes últimos 100 dias. O que é que você quer realizar até 31 de dezembro? Qual é o seu objetivo? 1, 2, até 3 objetivos. O que é que você deseja realizar nestes últimos, agora 95 dias de 2021? Coloque esse propósito, coloque esse calendário na parede, na porta do seu guarda-roupa, no espelho do banheiro, sei lá, onde você pode olhar para ele todos os dias, especialmente pela manhã. E ali você executa a direção do desafio. Passe em uma igreja universal do Reino de Deus hoje ainda, ou nesta quarta-feira, nós estaremos dando este calendário gratuitamente para todos aqui no Templo de Salomão. 10 da manhã, 3 da tarde, 8 horas da noite. E lá na freguesia do Ó com o Bispo Marcelo Valente. Na freguesia do Ó, às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã, às 15, às 18 e às 19h30, na rua Bartolomeu do Canto, número 206, ali próximo a Inajá de Souza, quase esquina com Inajá de Souza, cerca de 400 metros da Marginal do Tietê. E você não precisa ser da Universal para fazer esse desafio, não. Basta você crer e seguir, obedecer. Mas você tem que seguir o que está sendo falado. E todos os que estão neste desafio estão com o compromisso de estar na casa de Deus às quartas-feiras e aos domingos. Pelo menos esses 2 dias, quartas e domingos. Então, se você quer que isso funcione para você, você vai plantar. Esses 2 dias são dias de plantio, que você vai vir plantar pela sua fé e a palavra de Deus vai ser plantada na sua mente também. E na obediência você vai ver a colheita. Vamos agora às principais notícias do dia, são 8h22, com a Cíntia Cardoso. Olá, Cíntia, bom dia. O que você traz para a gente hoje? Bom dia, Bispo, bom dia a todos. Bom, eu começo falando sobre a economia brasileira. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Brasil ele vem crescendo e dando sinais de melhora. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, divulgou na última semana um relatório que apontou grandes perspectivas para o Brasil. Segundo a instituição, o desempenho econômico do país tem sido melhor do que o esperado e conseguiu recuperar o nível anterior à pandemia no primeiro trimestre deste ano. Isso teria acontecido em partes devido às respostas das autoridades. O FMI também considerou positiva a ação do Banco Central, que elevou a taxa básica de juros, a Selic, com o objetivo de combater a alta de preços ao consumidor. Segundo o fundo, o Produto Interno Bruto, ou seja, todos os bens e serviços produzidos pelo Brasil, deve ter alta de 5,3% neste ano. E parte dessa reação econômica tem sido vista no aumento das vagas de trabalho. De olho aí no crescimento das vendas no final do ano, as empresas estão com vagas temporárias abertas. Uma grande oportunidade para quem está desempregado e que pode se transformar até em um trabalho fixo. Uma associação que reúne agências de recursos humanos prevê a oferta de quase 570 mil vagas nesse período, 20% a mais do que no último trimestre do ano passado, e com a perspectiva de que mais pessoas consigam ser efetivadas depois do período de festas. Então fica aí a dica para quem está procurando uma recolocação no mercado de trabalho. Ótimas notícias, espera-se então uma economia mais aquecida para este final de ano. Ótimo. E a próxima notícia? Bom, na última semana, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou a proposta do deputado Marcos Pereira, do Republicanos, que visa promover mais segurança às empresas que possuem dívidas tributárias. O projeto restringe o grupo de empresas que estão sujeitas ao bloqueio de bens em razão de uma dívida fiscal. Para o deputado Marcos Pereira, permitir que o governo trave esses bens das empresas em condições financeiras saudáveis ou que passem por dificuldades momentâneas pode atrapalhar ainda mais os negócios e, claro, impedir a sua recuperação. O projeto de lei ele segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. A gente espera aí mais uma aprovação. Faz sentido, porque eu creio que o objetivo do governo não é simplesmente recolher o pagamento da sua dívida fiscal,
mas que a empresa sobreviva também, né? Se vai falir a empresa, então o governo vai perder, nunca mais vai ter imposto daquela empresa. Então tem que falar-se em cooperação e não fuzilamento da empresa porque está com uma dívida fiscal que, diga-se de passagem, não é difícil acontecer no nosso país, com tantos tributos e impostos. Os empresários são verdadeiros heróis no nosso país, especialmente os pequenos e médios empresários. Próxima notícia. Bom, no último ano, o mundo inteiro viu aí a importância dos profissionais da saúde. Em meio à pandemia do novo coronavírus, médicos, enfermeiros e todos os profissionais envolvidos na linha de frente no combate à pandemia nunca foram tão importantes como nesse período. E no último domingo, no dia 26 de setembro, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal, os profissionais da saúde foram homenageados em agradecimento aí pelo trabalho prestado à sociedade. E esse momento foi fundamental para demonstrar o valor desse profissional, que muitas vezes se empenha em cuidar dos outros, amenizar a sua dor, mas não tem recebido o reconhecimento da sociedade ou até mesmo do poder público. O evento também foi uma forma de cuidar daqueles que estão sempre cuidando da população. Ótimo, foi muito bom. Eu gostaria de ter estado aqui, mas acompanhei pelo Univer a transmissão da consagração, a homenagem aos profissionais da saúde, tanto aqui no Templo de Salomão, como eu sei que aconteceu em todo o Brasil, e isso não é algo de nome, de boca apenas. O Grupo da Saúde Universal, ele atua 365 dias por ano, prestando assistência aos profissionais da saúde, assistência espiritual, psicológica, emocional, para estes profissionais que são de uma profissão de extremo estresse e demanda, bem como os seus pacientes que também precisam deste auxílio. Então o trabalho do Grupo da Saúde Universal continua mesmo depois desta consagração, e você que é profissional da saúde, faça valer deste serviço gratuito, que aí são milhares de voluntários por todo o Brasil prestando esse serviço a vocês. E a última notícia. Bom, falo agora sobre o lançamento oficial do livro Gênesis. Foi divulgado pela editora Unicro o livro da superprodução Gênesis, exibida pela Record TV. A obra ela conta com uma coleção de reflexões sobre os fatos bíblicos aplicados nas situações do cotidiano, de maneira que o leitor possa aprender com eles. Além disso, são analisados o comportamento e as atitudes dos personagens, que são exemplos do que fazer ou até mesmo do que não fazer para agradar a Deus. O livro ele é repleto de páginas ilustradas com as imagens da novela, as falas de Deus e QR Codes que direcionam o leitor para os trechos da novela relacionados às mensagens. E no sábado, nesse próximo sábado, dia 2 de outubro, às 16h30, no Templo de Salomão, vai acontecer o lançamento oficial do livro, com a presença e os autógrafos aí da escritora Cristiane Cardoso. A obra ela já está disponível no arcacenter.com.br e também na loja física do Arca Center, que fica localizada na Avenida Celso Garcia, 529, no Brás. Este livro, Gênesis, baseado na novela Gênesis, quem está acompanhando a novela sabe daquele momento especial que Deus fala na novela. Porque Deus está narrando o Gênesis, né, desde o início da novela. E estas falas são muito reflexivas e é uma das coisas que mais chamam a atenção neste livro, que vale a pena você ter ou dar de presente para alguém. Você conhece alguém que está acompanhando a novela Gênesis e essa pessoa gosta muito, só que ela ainda não deu o próximo passo, não deu o próximo passo de buscar o Deus do Gênesis. Quem sabe esse livro de presente para esta pessoa que você conhece, que gosta muito da novela, vai ser um passo a mais, um passo mais próximo de Deus. Então vale a pena você conferir para você ou para presentear alguém. O livro Gênesis acabou de ser lançado, já está disponível no arcacenter.com.br e neste sábado, como a Cíntia disse, é 4 horas, Cíntia? 4h30. 4h30 aqui no cenáculo, na esplanada do Templo de Salomão, a Cristiane estará ali autografando estes livros. Ótima oportunidade para todos. E não esquecendo que haverá reunião às 18 horas, o encontro para todas as mulheres aqui no templo. Então está aí uma tarde com muitos eventos para todas as mulheres. Bom, Cíntia, muito obrigado e até amanhã com mais. Obrigada, Bispo. Notícias. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 8h30, 8h30 agora, vamos conhecer a história da Flávia Garcia. Eu trabalhava o mês todo, pegava trem 5h30 da manhã, o trem lotado,
Daí eu passava o dia todo, voltava às 5h30 da tarde com o trem lotado, chuva, cansada, para chegar no final do mês ainda não ter nem como pagar as contas. Meu nome é Flávia, sou corretora de imóveis. Eu tentava crescer e ter dinheiro aprendendo com o que as pessoas me ensinavam, né? Só que daí trabalhava de segunda a sexta-feira e pegava vale no meio do mês, pagamento, vale de transporte, aquelas coisas todas. Só que mesmo assim ainda não dava, não supria a necessidade da família. Então eu trabalhava o mês todo, pegava trem 5h30 da manhã, o trem lotado. Daí eu passava o dia todo, voltava às 5h30 da tarde com o trem lotado, chuva, cansada, para chegar no final do mês ainda não ter nem como pagar as contas. Porque tinha mês que nem a conta da água eu conseguia pagar, porque o dinheiro era mais para comer. Para poder colocar um dinheirinho a mais, acabava que fazia uma faxina para acrescentar, né, uma rendinha. Comecei a fazer um bico no bar de um amigo meu, no balcão. Ele me pagava R$30 por dia só. Eu trabalhava o dia inteiro, lavava o banheiro e ficava o dia inteiro para ganhar R$30. Então, tudo que eu tentei com os meus braços para poder crescer, comecei também a vender perfume, de tipo sacoleira que eles falam. Pegava, enchia a sacola de perfume e roupa e ia vendendo para as minhas amigas. Também não deu nada certo, porque se vende muito fiado, sacoleira vende muito fiado, não recebe. Então arruma mais inimizade do que dinheiro, na verdade, sacoleiro. Eu morava num prédio de prefeitura onde todos usavam água em comum. Então se um não pagava, o vizinho tinha que pagar por mim. Então eu não estava conseguindo pagar água, luz, nada. E os vizinhos se juntaram e foram tudo na minha porta. Me xingar, me chamar de nomes feios, que eu tinha que pagar aquela água. Então eles me humilharam bastante, então aquilo me deu uma revolta muito grande. E uma segunda ocasião foi quando a minha mãe falou assim: Flávia, se você vai sair agora e só tem a comida do almoço para as crianças, na panela. Então não tem mais nem para fazer o jantar. Então isso me deu uma revolta. Eu falei, meu Deus, até quando eu vou continuar nessa situação? De não ter o que dar para meus filhos. Vai passar a vida, a idade vai chegar e eu não vou conquistar nada, nem ao menos para comer. Então foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Através de uma amiga minha, ela sempre insistindo, ela sempre ia na minha casa atrás de mim e eu falava, dava desculpa para ela que eu não queria ir, que não queria, até me escondia dela às vezes. Mas chegou um dia que o sofrimento foi demais, que eu falei assim, não tem para onde ir mesmo, não tenho mais para onde correr, não tenho ninguém para quem pedir favor. E comecei a ouvir de novo a palavra de Deus sobre o dízimo, a fidelidade, colocar Deus em primeiro lugar, não eu, a Flávia, em primeiro lugar. Porque eu estava correndo atrás de coisas para mim. Eu queria comer, vestir, pagar minhas contas, viajar, comer bem. Eu queria, a Flávia queria, os filhos da Flávia queriam. Então eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar. Então eu aprendi que tudo que eu conquistasse, a partir daquele momento, se eu colocasse Deus em primeiro lugar, Deus ia me honrar. Então Deus começou a me honrar. Quando Ele viu que eu comecei a crer nele e praticar, não só de boca, porque daí eu comecei a colocar tudo que eu estava falando para Deus, eu comecei a praticar. Daí Deus começou a abrir portas e colocar oportunidades para mim. Então a primeira coisa que Deus fez quando viu que eu estava aberta a aprender tudo de novo e a caminhar com Ele, Ele me deu uma direção de uma profissão, que foi a que eu vivo hoje, que é a corretora de imóveis. Daí Deus, Ele me ensinou, me ensina até hoje, né, me dá a direção e comecei a conquistar. Conquistei minha casa, carros, imóveis em geral, terrenos, imóveis na praia, várias coisas que nem sonho, nem se eu sonhasse assim, quero tal coisa, eu ia sonhar que Deus ia me dar tanta coisa. Porque eu nunca pedi e nisso eu conquistei, mas através da minha fidelidade, porque Deus viu que tudo que eu faço para o Senhor Jesus, colocando Ele em primeiro lugar, eu faço de todo o meu amor, não é por obrigação, não é porque nenhum pastor, ninguém pede, é porque eu amo o Senhor Jesus. Então Ele sempre vai estar em primeiro e eu em segundo, com certeza. Veja que a Flávia, ela antes de fazer esse pacto com Deus, de ser segunda e Deus primeiro na vida dela, ela trabalhava, ela se esforçava, não havia preguiça ali, não é? Ela fazia o trabalho até de sacoleira. É um trabalho, né, duro,
porque a pessoa tem que ter disposição. Mas mesmo assim, ela não conseguia sair do lugar. Mas quando ela colocou Deus no devido lugar, que é primeiro, então o que aconteceu? As coisas começaram a se encaixar na vida dela. Este é o conceito de colocar Deus em primeiro e se fazer segundo. É entender que Deus está à procura de pessoas que queiram fazer parceria com Ele. Deus tem um projeto, Deus tem um plano. Você também tem seus planos e projetos. Mas se você quiser impor seus planos e projetos a Deus e não está nem aí para o plano e projeto de Deus, então você não vai poder contar com Ele para muita coisa. Mas se você entender que o plano e projeto de Deus é muito maior que o seu, e você entender que para isso você deve colocar a Ele em primeiro lugar, então Ele vai te prosperar para que você ajude o projeto dele a avançar sobre esse mundo, que é o projeto de salvação, de ganho de almas. E uma vez você prosperando e abençoando a casa, a obra de Deus, você também vai colher frutos, porque Deus só pede os primeiros 10%. Você vai ter 90%. Então, não é difícil entender, Bispo Marcelo. As pessoas só precisam usar, além da fé, a inteligência. Eu acho que não precisa nem muito de fé, é só inteligência. Só a inteligência já deveria levar essa pessoa a concluir que é certo ela colocar a Deus em primeiro lugar. É a pessoa pensar um pouco, né, bispo? Porque ela pensa assim, né? Incredulamente ela pensa assim, vou dar 10%, poxa, eu vou ficar com tudo aqui para mim. Mas isso na prática não funciona, porque no que a pessoa não devolve aquilo que é de Deus, então, ao invés dela receber a bênção de Deus, Deus está nos negócios dela, no trabalho dela, o devorador é que vai estar. E o devorador não quer 10%, o devorador ele leva 20%, 30%, 50%. Volta e meia a gente vê aí acidentes com perca total, lojas totalmente incendiadas, tudo queimado, perca. A senhora deu um testemunho na segunda-feira que houve um assalto na madrugada em um dos shoppings aqui e várias lojas foram roubadas, fizeram um arrastão. E a loja dela não. E ela tem um compromisso de fidelidade, ela colocou Deus em primeiro lugar e ela deu esse testemunho. A vizinha dela, né, dizia assim, da loja ao lado, estava lamentando, dizendo, eu tive um prejuízo de 100 mil. Quer dizer, essa senhora, ela não teve, a loja dela não foi assaltada, por incrível que pareça. E todo mundo ficou assim, mas não levaram nada da sua loja? Não levaram nada. E ela deu esse testemunho ontem. Pois é, a pessoa que entende o que é colocar a Deus em primeiro lugar, que envolve priorizar o plano de Deus, o projeto de Deus que é a salvação, ela não está olhando para o crescimento financeiro dela. O seu crescimento financeiro e a proteção do que você já tem, né, do devorador, é consequência de você abençoar a obra de Deus, colocar a obra de Deus, a obra dele, o plano dele em primeiro lugar. É consequência. Então, o segundo, né, eu gosto muito dessa denominação, eu digo, essa forma de chamar o dizimista de segundo. Por quê? Porque essa palavra envolve um conceito que poucos entendem, até mesmo muitos que dão dízimo. Muitos que dão o dízimo como uma conta a pagar. E até com relutância, com ressalva. Poxa, eu tenho que dar. A pessoa dá ressentindo, querendo ficar com aqueles 10%. Então, ela não entende, na verdade, o que é o conceito de colocar Deus em primeiro lugar, das primícias. Porque se ela entendesse, ela nunca iria se preocupar com a vida financeira dela. Ela iria só se preocupar o seguinte, meu Deus, eu quero ser parceiro teu no avanço da tua obra, no avanço do teu plano, do teu projeto de salvação para a humanidade. Quanto mais eu prosperar, mais eu vou poder ajudar na tua obra. Se hoje eu dou um dízimo de 100 e amanhã eu puder dar dízimo de 200, a tua obra vai crescer. Se depois eu puder dar dízimo de 1000, a tua obra vai crescer mais ainda. Então, o interesse da pessoa é o crescimento da obra,
não é o crescimento da conta bancária dela. Porque tudo isso faz diferença, Bispo Marcelo. Tudo isso faz diferença. Tem gente que dá o dízimo olhando para o saldo bancário dela. Ela não dá o dízimo olhando para as almas que vão ser ganhas. Pensando, poxa, eu vou poder ajudar esse mês a pagar o aluguel da minha igreja, eu vou poder ajudar o programa da TV, eu vou poder ajudar o folheto, o jornal, enfim, abrir mais uma igreja. Ela não olha isso, ela olha a conta bancária dela. Não é aquela visão de querer ser rica apenas, mas ser rico para com Deus, né, bispo? Então, quando ela olha, ela dá o dízimo olhando a conta bancária dela, ela ainda está colocando ela em primeiro lugar. Ela pode estar dando o dízimo, mas ela ainda é primeira. Está pensando nela. Está pensando nela. Deus ainda é segundo. Quando Deus é primeiro, a gente pensa no que Ele quer, no que Ele busca, qual é o projeto dele. Se você se preocupar com o projeto de Deus na sua vida, não se preocupe com os seus projetos. Se preocupe, eu quero dizer, você vai trabalhar nos seus projetos normalmente, mas não fique ansioso, porque Ele vai ajudar que você realize os seus projetos muito além do que você possa imaginar. Porque Ele sabe que o seu crescimento vai ser o crescimento da obra dele. Então, capte essa visão de ser segundo, colocar a Deus em primeiro, faça esse pacto de que tudo que você receber, você vai devolver a Deus as primícias. Honre a Ele, faça isso com Ele, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Neste domingo, nós teremos a consagração dos fiéis, dos segundos. Este domingo, que será dia 3 de outubro, nós vamos derramar o azeite sobre a cabeça dos segundos, dos fiéis, daqueles que colocam a Deus em primeiro lugar. Em todas as igrejas universal, aqui no Templo de Salomão, 7 da manhã, 9h30 e às 18 horas. E lá na Freguesia do Ó? Na Freguesia do Ó, na rua Bartolomeu do Canto, número 206, quase esquina com a Inajá de Souza, cerca de 400 metros da Marginal do Tietê, neste domingo às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã e às 18 horas. 8h42 eu já volto para falar com você sobre a Hora dos Solteiros, amanhã, nesta quinta-feira. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca.
Hora dos Solteiros, 30 de setembro, na esplanada do Templo de Salomão. Uma aula diferente com os professores Renato e Cristiane Cardoso. E ainda com a presença especial da Banda Universos. Faz ele esperar, essa é a chance dele te conquistar. Nesta quinta, a partir das 18 horas, na Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos. Faz ele te esperar até o altar. Nesta quinta-feira, 30 de setembro, tem Hora dos Solteiros. A Hora dos Solteiros está de volta. Atenção, solteiros, aqui de São Paulo, na esplanada do Templo de Salomão. E saiba mais aí na sua localidade, no seu estado, na sua cidade, se haverá também na Terapia do Amor local. Aqui no Templo de Salomão, a partir das 18 horas, a Hora do Solteiro, e às 20 horas, a palestra da Terapia do Amor. Eu quero chamar a sua atenção, Cristiane e eu, na volta desta palestra, estaremos falando sobre um dos grandes mitos responsáveis pelo fracasso amoroso de milhões. Sim, nós vamos explodir, desbancar um dos maiores mitos da vida amorosa, responsável pelo fracasso no amor de casais e solteiros no mundo todo. Você vai saber qual é este mito nesta quinta-feira. Eu chamo a atenção de todos que estão em um relacionamento, dizendo assim, você que está em um relacionamento, casado, noivo, namorado, e você diz assim, olha, a outra pessoa não quer mudar, meu parceiro não quer mudar, minha esposa não muda, meu marido não muda, não tem jeito, eu acho que não adianta mais, uma andorinha sozinha não faz verão. Você que está aí frustrado porque você parece que está lutando sozinho nesse relacionamento. Parece que você é o único que quer mudar. Você vai ter os seus olhos abertos, o seu entendimento, a sua mente aberta nesta quinta-feira, no foco, no tema desta palestra. E você solteiro, que fica pensando assim, olha, eu até quero investir na minha vida amorosa, mas não aparece ninguém. Não aparece ninguém legal. Quando eu vejo uma pessoa, ela já está tomada. É frustrante, né? Quando você é solteiro. Quando é solteiro, eu já passei por isso. A gente gosta de uma pessoa, a pessoa. Você alimenta as esperanças assim e tal. É legal, aquela é legal. Aí você vai saber, tem um anel no dedo. Tá comprometida. Tá comprometida, às vezes não tem anel no dedo, mas já tá namorando. Aí a pessoa fica frustrada, o solteiro fica frustrado. Preste atenção, solteiro, eu vou falar com você sobre este mito. Este mito que está por trás, talvez um dos principais motivos por trás dessa sua situação, que você não consegue encontrar a pessoa porque você diz, não aparece ninguém. Então, quinta-feira agora, aliás, não se esqueça, tem a Hora dos Solteiros às 18 horas e às 20 horas a palestra. Aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia 605 no Brás, todos os solteiros e casais estão convidados para estar conosco na Terapia do Amor. Cristiane e eu estaremos às 20 horas. E lá na Freguesia do Ó tem a Terapia do Amor também. Sim, senhor, bicho. Tem às 18 horas e às 19h30 a Terapia do Amor. Não vai ter a Banda Universo, mas... vai ter a Terapia do Amor, sim, senhor. Não vai ter a Banda Universo. Mas põe lá um playback, Mas pô, está põe no alguma mesmo coisa. espírito, né, bicho? Põe um CD da Banda Sim, Universo, senhor. pelo menos. Vou colocar. Põe a playlist lá da Banda Não vai ter Universo. esplanada. É. Assim, porque... Mas põe a playlist, bota lá Mas- um radinho de pilha com a playlist, poxa. Tá aí o convite, né? Pois é. Ó, Vai sobe aí. arrebentar, né, bicho? Sobe aí a Banda Olha, Universo. Sobe mas- aí. Vem te procurar. Eu até aconselho, bicho, pessoal lá da freguesia, né? De repente encontra ali na esplanada, né? Em meio a... Aí o pessoal né? da freguesia hoje Pode pode encontrar o participar. pessoal do templo, os solteiros senhor. do templo, no aplicativo Quero Te Conhecer. É só as solteiras e solteiros da freguesia do Ó entrarem no Quero Te Conhecer, o aplicativo dos solteiros da terapia, que eles poderão ter acesso a todos os solteiros do templo e até de outros estados. Você que está em outro estado, dizendo, se eu pudesse estar aí no templo, eu estaria na Hora dos Solteiros.
Mas você não está nem no aplicativo. O aplicativo você pode baixar e entrar, né? Então, tome atitude, faça o que você tem que fazer. O aplicativo Quero Te Conhecer, você pode baixar da sua loja virtual no seu smartphone para iOS ou Android. E o convite, você precisa de um convite do responsável da terapia do amor para você ingressar no aplicativo. Aí você procura localmente na sua Universal. Bom, 8h52, vamos agora às últimas palavras com o Bispo Macedo e na sequência a oração por você. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Deus abençoe a todos vocês que creem no Deus da Bíblia. Todos vocês que creem no Deus da Bíblia devem pautar a vida sobre a palavra de Deus. Porque se você pauta a sua vida, se você estabelece a sua vida, se você projeta e constrói a sua vida sobre a palavra de Deus, eu duvido que a sua vida seja mesquinha e miserável. Duvido que a palavra de Deus venha falhar na sua vida, que as promessas de Deus venham falhar para com você. Eu duvido, porque Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, Ele deixou para nós o seu Espírito. A palavra de Deus exprime o Espírito de Deus e ela traz aquilo que a gente precisa, não que a gente quer, mas que a gente precisa. Ela atende à necessidade de tudo aquilo que nós precisamos para viver neste mundo e sobrepujar as dificuldades e vencer através da fé. Então, quando uma pessoa pauta a sua vida sobre a palavra de Deus, ela pode ter certeza que Deus será com ela. Então, a sua vida depende de você. Depende do momento em que você aceita a palavra de Deus como ferramenta para que você venha viver de acordo com ela, obedecê-la, praticá-la, exercitá-la, a fim de que você venha alcançar a vida abundante que Jesus promete. Jesus disse isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aí o que acontece? A ignorância espiritual é muito grande no meio evangélico, porque pensa o seguinte: bom, Jesus veio para trazer vida e vida com abundância, então eu tenho que ter muitas casas, eu tenho que ter muitos automóveis, eu tenho que ter muitos aviões, eu tenho que ter muitos barcos, eu tenho que ter muito dinheiro, muito... Nada disso. Nada disso. Jesus está falando de uma vida eterna. Cedo ou tarde você vai morrer e toda a abundância de bens que esse mundo se nos apresenta vai ficar por aí. Não é verdade? Então, Jesus não está falando aqui de uma vida abundante que se perde com o tempo. Não, ele está falando de uma vida abundante que permanece por toda a eternidade. Vida com abundância é algo para toda a eternidade. Nem a morte pode tirar, roubar a nossa vida abundante que ele promete. E como é que eu posso entender essa vida com abundância, bispo? Como é que eu posso ter essa vida com abundância que Jesus prometeu? Eu tenho crido em Jesus, mas a minha vida tem sido uma miséria, tem sido de dor, de tormentos, pobreza. Eu como mal, eu durmo mal, eu vivo mal, eu vivo como se fosse um morador de rua. Como é que eu posso mudar essa situação? Preste atenção, amiga e amigo. O Senhor Jesus promete vida e vida com abundância. E se Ele promete vida e vida com abundância, você não tem que viver na miséria, na desgraça, até a sua morte e depois gozar da vida celestial, da vida abundante que Ele promete a você. Não! Ele promete essa vida com abundância aqui na terra, mas a vida com abundância não é ostentação. Quando uma pessoa recebe o reino de Deus, ela recebe o Espírito do Rei, que é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo
vem sobre a pessoa, então ela começa a viver no reino de Deus e andar de acordo com a justiça divina. E todas as demais coisas, casas, roupa, comida, tudo do melhor, a pessoa vai usufruir, porque o próprio Espírito Santo vai lhe dar condição de ter o melhor dessa terra. Então, amiga e amigo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem vida eterna, mas uma vida eterna a partir daqui, desse mundo. Ela garante essa vida eterna porque o Espírito Santo vai dirigir, conduzir a sua cabeça para que ela venha tomar posse do pão nosso de cada dia, sem ter que colocar a sua vida em risco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é a Ti, é ao Senhor que nós clamamos agora e o fazemos em o nome do Senhor Jesus. Te pedimos, meu Deus, agora por esta pessoa que sofre, por esta pessoa que está doente, por esta pessoa que se encontra viciada, por esta que está no fundo do poço, sem ter ninguém que possa ajudá-la. Que o Senhor, meu Deus, venha agora estender as mãos para esta pessoa. Estenda as tuas mãos, meu Deus, e muda esta situação. Liberta esta pessoa desse pensamento de morte, dessa depressão e de todo o mal que tem atingido a vida dela. Meu amigo, minha amiga, fale com Deus agora. Diga para Deus qual é a sua dor. Diga para Deus qual é o seu sofrimento. Ó meu Pai, eu tenho a certeza que o Senhor está ouvindo a oração desta pessoa e também a minha oração. E com isso nós ligamos esses pedidos aqui na terra e que seja ligado no céu e que todo o mal que tem atingido a vida desta pessoa saia agora e não volte nunca mais. Aí onde você está, receba paz, receba vida, receba força. Meu Deus, consagre a peça de roupa, a fotografia, o copo com água, tudo que foi colocado para receber a oração. Seja consagrada esta água, seja abençoado. Beba desta água agora, em o nome do Senhor Jesus, e receba forças para lutar e para vencer. E todos que creem, digam amém e graças a Deus. Senhor Jesus, me batiza com Espírito Santo e faz nascer em mim tornar